Oi, pessoal. Continuando aqui o cálculo das raízes, né? Vamos ver a segunda parte da fórmula da equação, da fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Nós vimos no vídeo anterior o cálculo do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora nós vamos ver a segunda parte, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta. Vou consertar essa raiz aqui, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar essa equação aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O primeiro passo é encontrar os coeficientes. Vamos ver, ó. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, é 1. O B é o que acompanha o x, menos 5. E o C é o termo independente. Aí, agora, o segundo passo é calcular o delta, usando aquela fórmula lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta. Então, vamos substituir os valores. O meu B é menos 5. Vou colocar aqui menos 5. O ao quadrado é da fórmula. Estou diferenciando as cores para você ver que só o vermelho que muda. O que está de preto, ele pertence à fórmula. O A é o que eu vou substituir, é o 1. O vezes é da fórmula. O C é o 6. Agora, vamos resolver isso aí. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Quando está ao quadrado, lembra que dá sempre positivo? Então, é só você pensar aqui, ó. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. O menos aqui não vai influenciar, porque ao quadrado dá sempre positivo. E resolve agora tudo de uma vez, ó. Só tem um sinal, então é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. O meu delta deu 1. Esse valor aqui a gente vai precisar para colocar nesta fórmula. Vamos copiar essa fórmula do outro lado aqui, para a gente terminar a resolução. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Essa fórmula também não muda. Assim como essa fórmula do delta não muda, é só substituir os valores, no terceiro passo a gente vai usar essa fórmula que também não muda. Então, x é igual menos, esse menos é da fórmula, vou deixar de preto. Aí o b vou botar de vermelho. Quanto que é o meu b? O b é menos 5. Então, vou colocar parênteses menos 5. Repara que tem dois menos, porque um menos é do b e o menos preto aqui é da fórmula. O mais ou menos também é da fórmula. A raiz é da fórmula. O delta é da fórmula, mas é esse valor que eu vou substituir, ó. O valor que eu encontrei aqui, ó. 1. Então, vou colocar o 1 no lugar do delta. Dividido por 2 vezes A. Quanto que era o meu A? 1. Então, substitui aqui. Vamos lá, então. Resolvendo agora. Vou colocar de azul a resolução. Esse menos na frente do parênteses é multiplicação. Menos vezes menos, mais. Como é o primeiro número, não precisa pôr. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1. Ó, posso tirar a raiz, né? Estou resolvendo. Raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Agora, repara que eu tenho um mais e tenho um menos. Não tem jeito de somar e subtrair ao mesmo tempo. O que eu vou fazer, então? O que esse 3 está fazendo aqui, gente? O que eu vou fazer? Eu vou separar a conta em duas contas. Uma usando a adição aqui. Ó, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, o meu x vai dar 3. E agora eu vou fazer uma conta com a subtração. Vou colocar aqui, ó. Esse x é o da subtração. E esse valor do x aqui é o que eu fiz com a adição.
Vamos ver quanto que a gente encontra. Menos 1 dividido por 2 vai dar 4 dividido por 2. O meu x vai dar 2. Então, eu tenho duas raízes. Uma vale 2 e a outra vale 3. Certo? Então, é assim que a gente resolve. Repara aqui, ó, que o meu delta foi 1. Meu delta foi positivo. O que é positivo? Delta maior que zero. Quando o delta é maior que zero, as minhas duas raízes são diferentes, certo? Quando o meu delta for igual a zero, as minhas raízes são iguais. O jeito de resolver ali é o mesmo. E quando o delta for negativo, quando o delta for menor que zero, não tem raiz real. Por que não tem raiz real? Porque na hora que eu chegar naquela fórmula ali, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Deixa eu consertar isso aqui. Mais ou menos raiz de delta. Ó, vamos ver para o caso do delta for zero. Se o delta for zero, o que vai acontecer aqui, ó? Se o delta for zero, eu vou ficar com x é igual a menos b mais ou menos zero sobre 2 vezes a. Somar zero ou subtrair zero não altera. Então, minha raiz vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Eu vou ter um valor só. Por isso que quando o delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. Que eu vou ou somar zero ou subtrair zero, que é a mesma coisa, certo? Agora, se o meu delta for negativo, vamos ver aqui embaixo. Delta negativo. Na fórmula menos b, da fórmula da raiz, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Eu vou ter que calcular a raiz quadrada de um número negativo. O que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de 16, por exemplo, é 4. Por quê? Porque se eu fizer 4 ao quadrado dá 16. Agora, suponha que fosse menos 16. Qual o número ao quadrado que dá menos 16? Nós já vimos que todos os números ao quadrado, todos os números reais, eles dão positivo. Então, isso aqui não tem solução. Se eu não consigo resolver essa parte aqui da fórmula, quando o delta for negativo, eu não vou conseguir encontrar as raízes. Então, não tem raiz real. Ok? Então, para encontrar as raízes, nós vamos usar essas duas fórmulas. A primeira do delta, b ao quadrado menos 4ac. Encontrando o valor do delta, a gente parte para a segunda fórmula, que é do x. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Assim, a gente consegue encontrar as raízes de qualquer equação, até aquelas que são incompletas. Se você não quiser usar aquele modo de calcular que nós vimos nos vídeos anteriores para equações incompletas do segundo grau, pode usar a fórmula resolutiva. Você escolhe. Apesar desse daqui ser um método mais longo, ele resolve todo tipo de equação. Ok? Bons estudos!